Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao episódio número 24 da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que nós já víamos pensando há pelo menos aí uns 3 anos atrás e que agora se concretizou, né, e que visa justamente trazer para você que nos acompanha a vida real de um empreendedor no Brasil. A gente sabe que o empresário, infelizmente, não recebe todo o preparo adequado e suficiente para desenvolver a sua atividade empresarial, que tem muitos percalços, mas que também é uma vida com vitórias, né? Nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom. Então, o que a gente busca trazer aqui para vocês? Histórias reais de pessoas que fazem parte do nosso meio, principalmente aqui em Santa Maria e região, que são pessoas que tiveram suas dúvidas, que optaram por arriscar muitas vezes, que nem sempre puderam esperar o melhor momento para iniciar no empreendedorismo. Então você que muitas vezes ainda tem a carteira assinada, e isso não há nenhum mal em relação a essa situação, mas que pode por vezes buscar uma segunda fonte de renda, um negócio familiar, uma empresa familiar, para que você consiga aumentar a sua renda e alcançar os seus sonhos. E esse é um projeto, pessoal, que conta com o apoio do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis, com experiências incríveis através dos sentidos. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Anderson Machado, com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Também da Rede Moi, são 9 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Ainda da Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Da Afinitas Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. E também da BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Muito obrigado de coração a vocês que acreditaram nesse projeto. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. E graças a Deus, hoje o Compliance Cast é um sucesso. Estamos aqui no 24º episódio e foram 24 convidados que tem uma relevância muito grande para a nossa Santa Maria e região. E hoje nós contamos aqui com a presença do Patrick, diretor e coordenador da PRS. Quem não conhece a PRS, né? Aquela plaquinha do monitoramento, e é um monitoramento eficaz. Eu mesmo sou usuário do serviço. É uma empresa realmente que tem a mão do Patrick e da Karine, que são pessoas vigilantes, pessoas que acreditaram nesse projeto. Patrick, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a presença do amigo. E as pessoas que estão um pouco curiosas para saber quem é o Patrick, da onde veio o Patrick, como é que ele se tornou empresário de sucesso, como é que a PRS conseguiu se estabelecer, não só em Santa Maria, né? Temos outras cidades também, né, Patrick? Seja bem-vindo. É isso aí. Rômulo Vargas, em primeiro lugar, uma honra estar aqui contigo. Ouvintes e telespectadores também da CDN, da TV Diário, né? O Diário hoje é um canal de múltiplas divulgações. Eu vejo que estar aqui para mim, ainda mais na tua presença, isso me abrilhanta o dia. Por que eu digo isso, Rômulo? Porque o empreendedor, ele inicia o dia com desafio. Dorme com o desafio do outro dia. Exatamente. Né? Então, ao longo dos anos, eu me fazia uma pergunta. E é incrível, eu abri a empresa então em 2008, né? Então a PRS ela nasce em 2008. Eu lembro que em 2015, mais ou menos, né? Eu morava ainda dentro do negócio, nos fundos da empresa, 50 metros quadrados. A minha filha já não tinha, nós tínhamos somente a Pietra na época, né? Eu lembro que o bercinho dela ficava junto com a cama, né? Próximo à cama, e os pezinhos já estavam saindo fora do berço. Eu já não tinha para onde ir. Aí eu construí no andar de cima e me mudei para o andar de cima. E eu digo assim... Lá eu me perguntava, olhando para as estrelas, eu me perguntava o que eu fui fazer que eu abri uma empresa. Por que eu não fui ser funcionário público? Né? O meu pai dizia
querido, tem um amor muito grande por ele. O pai é militar aposentado, né? Já hoje aposentado. E ele diz, estuda, meu filho. Até hoje eu olho para ele, eu brinco, estuda, meu filho, né? Então, o empreendedor, ele tá sempre no desafio, sempre na luta diária. E aí, dentro da minha mente, eu pensei assim, poxa, mas o pai mesmo como funcionário público, ele tem os seus desafios. Então, o ser humano, de fato, ele tem. Então, aí tem um dizer que eu adoro, escolha seu desafio. Porque se porventura o pai tinha dentro da organização do exército, aquele conforto da profissão e tal, ele tinha outros desafios na vida. Ele tinha desafios de gestão de pessoas da doutrina do exército, que muitas vezes ele recebia ordens de pessoas que não entendiam tanto quanto ele, mas ele tinha que acatar porque eram superior a ele. Uhum. Então, eu digo assim, ó, ser um ser humano, você tem que escolher o seu desafio. Eu escolhi o desafio de empreender, né? E eu vou mais longe, Patrick. O que eu percebo, assim, quando a gente conversa muito com as pessoas, e é uma coisa natural do ser humano, né? A gente buscar a estabilidade, né? O conforto. Mas o que na nossa vida é estável, né? Exatamente. O que na nossa vida é estável? Então a gente é natural, porque é uma questão de sobrevivência, né? A gente procurar estabilidade para poder viver todas as fases da vida. Tudo bem, faz parte da nossa natureza. Só que o que a gente precisa entender? Que essa estabilidade, ela é ilusória, porque nada na vida é estável. Então, às vezes, a gente deixar de empreender ou ficar com medo de abrir outras frentes, outras alternativas, uma outra fonte de renda, não pode ser justificativa para a gente ficar na zona de conforto, né? E a gente sabe que empreender é desconfortável. Mas quando é que a gente cresce? Quando a gente está no desconforto, sabe? Mas tem que sair mesmo da zona de conforto, não é só o discurso. Eu vejo muita gente discursando que tem que sair da zona de conforto, mas ele sai 1-2 dias, depois ele volta pro conforto de novo, entendeu? Então a gente tem que se dispor a trabalhar um terceiro turno, a abrir mão de um dia do final de semana, certo? A pensar em novas ações. A gente tem um foco muito especial aqui na gestão de pessoas, porque as empresas são formadas por pessoas, e para a gente crescer, a gente precisa contratar mais pessoas e delegar muitas tarefas. E isso também é um desafio, né, Patrick? A parte da delegação e da contratação de novos colaboradores, né? Nesse ponto, eu acho muito interessante, que eu recordo assim. Então, eu abro a empresa lá na casa da mãe, eu e mais um colaborador, o Jean Correia, um rapaz fantástico, né? Fantástico mesmo. E então eu fazia a gestão de uma pessoa. Claro que antes eu participei de outros negócios, né? Que chegaram a ter 17 funcionários. Então a PRS ela não seria assim o meu primeiro negócio de fato, né? Então eu trabalhei com informática lá em 1995, 98, eu ministrava curso de montagem e manutenção. Uhum. Depois eu tive alguns negócios de informática também, na parte de manutenção de computadores e sempre gerindo poucas equipes. Então a PRS ela nasce no seguinte contexto: um degrau de cada vez. Uhum. Aí eu trago algo emblemático, né? A pedra bruta. Então lá atrás nós éramos a pedra bruta. Eu me considero ainda pedra bruta, porque em cada dia, em cada degrau, em cada turno, ela vai sendo lapidada. E hoje, apesar da gente ter um número expressivo de colaboradores, dezenas, centenas, mais que centenas, e entre parceiros terceirizados, entre franqueados, que nós temos franqueados, né? Então nós iniciamos aí 1 ano e meio, 2, com as franquias, nós já temos 2 franquias, uma em Cachoeira do Sul e outra em Rolim de Moura, Rondônia. Eles também são uma escola para nós, porque um dia nós galgamos o crescimento e a gente quebrou a cara em algumas coisas. Faz parte. E isso me criou know-how, né? E esse know-how hoje a gente ensina para outros empreendedores, né? Então o nosso foco hoje é nas cidades, a gente atende 29 cidades hoje, mas unidades de fato a gente tem, operação funcionando, a gente tem em 3, Santa Maria, Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Então as outras cidades eu também atendo, mas eu já deixo aqui aberto para técnicos, pessoas da área da segurança que queiram ter recorrência, usar a nossa sala de monitoramento, a nossa expertise, porque eu faço tudo remoto. Claro. Hoje dispara um alarme em Rolim de Moura, Rondônia, que nós temos alarme monitorado lá, o nosso franqueado instala, atende, faz tudo lá, eu recebo os eventos aqui. Então, essa caminhada, ela é de muito estudo, constante. Eu lembro que a Karine estava fazendo administração, se formou, bacharel em administração, ela aplicou toda a faculdade dela, toda a graduação dela na PRS. TCC, tudo foi ali.
E aí ele encerra, eu falei, não, já que tu encerrou, eu vou iniciar a minha. E eu inicio a minha gestão comercial, que era o que eu gostava, que era para tocar mais o comercial da empresa. Aí eu já estava com 50 e poucos funcionários. Então, ali eu faço um MBA, Coach e Liderança de Equipes, para entender como que eu faço para motivar equipes, que a empresa é feita de pessoas. Claro. Aí depois eu faço a minha pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada, que é para aprimorar, lapidar os meus conhecimentos dentro da área da segurança. E aí eu não paro, aí eu começo a viajar. Começo a ir para São Paulo, começo a ir para outros lugares, Rio de Janeiro, Viamão, Novo Hamburgo, sair da zona de conforto. É isso aí. Eu trabalho muito, Patrick, o que acontece? Porque a gente precisa realmente, eu até hoje, eu pego o meu caderninho, né, modo de dizer, e sento na cadeira do aluno, porque a gente precisa buscar qualificação a todo momento. Isso aqui não é discurso, pessoal, demagogo, ou para, sabe, para fazer perfumaria. É uma coisa que é a realidade. E o que eu comento às vezes, e é uma realidade que, graças a Deus, que a gente tem muitos bons mentores em Santa Maria. Temos muitas boas frentes que se abriram na parte de qualificação empresarial, né? Eu trabalho mais ali na parte trabalhista, de gestão de pessoas, né, com a implementação de pilares de compliance, de conformidade, onde a gente dá um suporte mensal, a gente proporciona treinamentos, né, mentorias, e justamente para trazer uma capacitação. Porque o que acontece? Hoje em dia, acabou aquela história que tu não tem que capacitar o teu colaborador, que tu não tem que proporcionar treinamentos corporativos, que tu não tem que ter um acompanhamento consultivo e preventivo, que tu não pode abrir a tua caixa preta para receber eventuais denúncias, né, do que está acontecendo e que muitas vezes tu não sabe. Tu tem que ter processos internos muito bem definidos, ferramentas que possibilitem tu sair do meio da operação, que às vezes a gente fica muito envolvido naquela roda viva ali todo dia, paga boleto, isso, aquilo, e tu não consegue enxergar o teu negócio de fora. Então, quanto mais ferramentas internas tu vai implementando, quanto mais pessoas capacitadas tu consegue delegar as funções, mais tu consegue enxergar a tua operação de fora e traçar novos objetivos, novas ações para ir crescendo. É claro que tu nunca vai ter um crescimento totalmente estruturado. Por quê? Porque tu tá indo pro desconhecido. Então tu vai dar um passo à frente, dá uma bagunçada, preocupa um pouco, balança daqui e dali, daí tu, estrutura, mais um tijolinho no muro, né? Aí nós vamos pro outro, que é justamente isso mais ou menos que tu tá nos contando aqui, que é o crescimento da empresa, porque a gente não pode ficar estagnado, não existe empresa estável, ou tu tá crescendo, ou tu tá decrescendo, tá? Porque a decrescendo, minha empresa tá boa, tá redondinha, mas será que tu tá utilizando novas tecnologias? Será que tu está trazendo novos treinamentos para os teus colaboradores, para os teus gestores? Tu está pensando em como expandir o teu mercado? Né? Então, na verdade, a gente precisa buscar essas ações a todo momento. Né, e esse ponto que tu tocaste, assim, ó, ele é incrível, porque eu vivo isso diariamente. Quando eu tomo a decisão em 2022 ou 23, 2022, dezembro de 2022, inicia-se a decisão de nos tornarmos franqueadores. Antes disso, na verdade, a gente treinou técnicos. Então, eu abri uma escola de técnicos, porque qual era o desafio? Não ter técnico instalador na cidade. Aí eu notei que isso também não era só aqui, era em tudo que é lugar. Então, eu desenvolvi treinamentos para a gente fazer à distância e presencial, formando técnicos. A gente formou algumas turmas, foi bem legal, fez um movimento. Eu pensei, não, mas por que a gente não formar empresários, então? E aí que nasce a PRS Franchise, que é a nossa empresa, que é uma empresa que é uma franqueadora, para ensinar empresários. Então, dentro desse sonho, né, que a gente tem de alavancar a empresa, a gente estrutura nesse modelo, né, uma estratégia. E aí eu penso, não, eu tenho um monte de conhecimento, eu já fiz graduação pós-MBA, tenho os treinamentos da doutora Tânia Zambon, eu tenho conhecimento, eu tenho muito conteúdo para passar para o meu franqueado. Rômulo, te digo o seguinte, quando bateu 7 dias de treinamento, eu comecei a me bater que eu já não sabia, o meu franqueado era uma esponja. Ele sugava tanto treinamento, ele precisava de tanto conhecimento. Subsídio, né? Subsídio, que eu, até o 7º dia, assim, foi leve. Eu consegui entregar conteúdo. Quando passou de 7 dias, só que eu levava 7 horas, mais ou menos, ou 8 horas, para lapidar um treinamento de 1 hora que eu dava pro franqueado.
Eu fiquei 30 dias direto fazendo isso. Direto. Agora, depois de 2 anos, a gente tem um portfólio de treinamento que ele é perpétuo. A gente já entendeu que ele é perpétuo. Cria uma recorrência. Cria uma recorrência, porque ele sai do... Aquilo que lá atrás era o volume 1, eu pego aquele e transformo no volume 2, mas só que são, no mínimo, hoje, 365 conteúdos que nós temos diário, que daria 1 hora por dia para um franqueado. Perfeito. Isso pronto. É que tudo é muito dinâmico também, né, Patrick? Às vezes, eu, por exemplo, como trabalho muito com produção de conteúdo, o que acontece? A gente produz, né, aí tu entrega, daí na entrega a pessoa te traz novas demandas, novas coisas que tu pensa, cara, eu posso melhorar meu conteúdo ainda mais. E aí a gente vai lapidando, vamos voltar a lapidar aqui, a gente vai melhorando, vai melhorando. Inclusive agora, até o final do ano, a ideia é lançar o meu primeiro livro, né, que vai chamar o Blinds. E como é que ele surgiu? Eu comecei a produzir muito conteúdo, quando vi aquilo foi se estendendo, eu montei o RH em conformidade, depois montei a mentoria Blinds, que são 10 passos para blindar a empresa contra ações trabalhistas, e quando eu vi, eu digo, meu Deus, eu tenho quase um livro pronto, né, pesquisa, jurisprudência, doutrina, o que te dizem os tribunais, né, os principais autores do segmento, os principais expoentes do compliance no Brasil. Acabou que o trabalho ganhou destaque, fui convidado para ser professor da pós-graduação e MBA em compliance trabalhista pela CESUSC, pessoal, quem é da área jurídica, que é advogado, que pretende diversificar um pouco a sua atuação, porque o contencioso a gente sabe que está muito embaixo, ninguém mais quer um processo na sua vida, nem que você seja credor ou devedor, ninguém mais quer passar por uma batalha judicial, né? É uma coisa que traz desconforto, traz preocupação. Então você que é advogado que pretende aumentar o seu leque de atuação, você pode entrar no site da CESUSC, que começa com C e S, CESUSC, 2 S, né? CESUSC, e entrar lá. Queria mandar um abraço para a professora Alexandra Candemil, tá, que é a idealizadora desse projeto, sabe, e que fez o convite. Ela realmente é um dos expoentes no compliance do Brasil, e as coisas começam a acontecer, né? Então, a gente, a todo momento, eu mesmo, quando eu tenho o livro lá que está quase pronto, eu começo a reler ele e vou arrumando, e vou atualizando, Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque tudo é muito dinâmico, principalmente na área jurídica, né? E tu, como trabalha com a área de tecnologia, eu tenho certeza também que a cada dia tu se depara com novas tecnologias, né, novos mecanismos, né? A informática auxilia muito a vida do empresário, não só na parte de vigilância, né, Patrick, monitoramento, mas como em todos os seus processos internos, né? Em relação a isso, tanto o direito, né, quanto, eu acho que qualquer ramo, né? Ramo. Mas esse tem uma evidência grande na parte da dinâmica. Eu estudei na minha graduação que o meu mercado, ele é um mercado mutante. Então, não é um mercado primário, né? O mercado primário seria dos alimentos, enfim, e tal, né? Na teoria nunca muda, né? Sim. Muda a dinâmica comercial, né? Mas os produtos, de fato, que a gente utiliza, eles estão em constante evolução. Então, cada vez mais vem equipamentos eletrônicos substituindo as pessoas. Isto aconteceu em cenários assim, ó, antigamente nós tínhamos vigilância armada em grandes empresas médias, às vezes não tão grandes, né? Aí elas foram substituídas por monitoramento. Obras que a gente tinha que botava vigia, hoje nós colocamos inteligência artificial com detecção de pessoas a partir das câmeras. Então aquele vigia que ficava circulando, às vezes dormindo na obra, ele hoje passa a ser o quê? Um alarme, uma sirene detectado por câmeras. O investimento disso, digamos que a gente gaste lá, o empreendedor na obra vai gastar 30 mil, né? Eu vou dar um exemplo, 30 mil para cuidar 4, 5 ruas, mais ou menos, né? Ruas de 100 metros, que eu digo assim, né? Com inteligência artificial. Se ele tivesse um serviço de vigia, ele em 3 meses gastaria, porque daria 10 por mês. Então, em 1 ano, ele passa a ter uma economia de 70 mil. Claro, com certeza. E para roubarem 70 mil, porque aí existe o saldo residual na segurança que a gente chama, que é o tempo de reação. Antes nós teríamos ali o vigia. Mas se o vigia está numa quadra, 500 metros para frente, ele não ouve, ele não vê, ele não sabe nada. Não chega também a tempo. Ele não chega a tempo, né? Então, mas ao menos ele está ali. Então hoje o melhor cenário é juntar também as duas coisas. Mas por economia, a gente vê muito isso. A Amazon agora demitiu 18 mil pessoas.
substituir as pessoas que organizam as entregas por robôs. Uhum. Então, aonde eu chego também, a portaria remota, ela também tirou muitos cargos dos porteiros. Uhum. Sabe por quê, Romulo? Porque o porteiro, muitas vezes, assim, ó, nós não temos portaria física, né? Vamos lá. Imagina o porteiro que faz fofoca dentro do condomínio. Que dorme ali no condomínio. Às vezes chega drogado no condomínio. Né? E outras situações. Sério, situação. Controle de acesso. Ah, porque fulano deixa entrar. Uhum. Quando a gente tem uma portaria remota ou um condomínio inteligente, que a gente convida a ter os dois... Elimina todos esses problemas aí. Elimina isso, já tem um saldo residual bem pequeno. Além de ser uma economia, né? Além de ser uma economia. Hoje, a partir de... Vamos lá, a partir de R$ 1.900, até por menos, eu já consigo tornar um condomínio com controle de acesso com reconhecimento facial mensal, isso é uma mensalidade, em que todas as pessoas que entram e saem são auditadas. E aí a gente tem, inclusive, eu tenho uma tecnologia que é a lista negra. Então, digamos, isso é bem comum, a gente atende hoje 170 condomínios, Porto Alegre a gente tem condomínio também, em Canoas e outros lugares, né? Lugares bem delicados, com 1.600 moradores. Então, a gente tem muito cenário assim, ó. Aquele ex-marido, enfim, o companheiro que tem uma protetiva, né? E ele não pode entrar. E aí nós botamos o rosto dele na lista negra. Perfeito. Quando ele chega, nós recebemos um alerta muito bom. dentro. Então, este é um serviço que pode ser contratado para as pessoas que têm condomínios, enfim. Claro. Tem pessoas que pode trazer um certo risco para a organização. Claro. E aí a gente entra na parte do compliance, que tu é expert. Então, a gente estaria evitando aquilo no futuro. Perfeito. Que é a tua missão, né? Ótimo. Que é a tua missão. Ótimo. Não, e com certeza. E o que acontece, né, Patrick? Isso também, embora te traga uma economia, traz também uma preocupação, porque tem lei geral de proteção de dados, né? A gente sabe que às vezes acontecem algumas situações de furto, roubo, ou alguma vias de fato no condomínio, né? E aí tem que saber também como proceder em relação a franquear as imagens ou não, né? Eu trabalho para as empresas que a gente assessora. Hoje em dia tudo é monitorado, né? E eu acho uma maravilha, sinceramente. Tem gente que se sente com a privacidade invadida. Eu prefiro ter um pouco a minha privacidade invadida, mas ter segurança de que, sei lá, qualquer coisa vai ter como se descobrir quem foi, ou que pode ser evitado, né? Do que tu ter a privacidade e depois tu sofrer um mal, tua família sofrer um mal, teu patrimônio, não saber nem a quem recorrer, né? Então, como tudo na vida, tem os dois lados da moeda, né? Mas a gente precisa saber que a tecnologia, ela está presente, né? Ela vai causar também uma saída muito grande, né, de trabalhadores que vão precisar, de repente, buscar novas alternativas, né? E a gente sabe que isso é uma realidade que está posta, né? Que não tem como fugir. Mas, pessoal, o assunto tá bom, tá bem divertido. A gente vai para um pequeno intervalinho aí de 1 minuto, tá? E em seguida já voltamos, falando também sobre como a PRS montou seu sistema de franquia, como é que ela trabalha o seu processo admissional, como é que ela trabalha a gestão de equipe, né? Eu mesmo já frequentei e frequento muitas vezes lá a PRS e vejo que a empresa tem uma preocupação muito grande na capacitação dos seus colaboradores e procura fazer um processo seletivo muito criterioso. E daqui a pouquinho mais, então, o Patrick vai contar pra gente como é que ele faz toda essa parte que é fundamental para o crescimento do seu negócio, tá? Não saia daí, 1 minutinho a gente volta. Voltando então, família empreendedora, para o segundo bloco aqui do episódio 24 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Aqui Rômulo Vargas, trazendo hoje Patrick, nosso conhecido empresário aqui da PRS. Tenho certeza que vocês já devem ter visto aquela plaquinha verde da PRS em várias residências, condomínios, né? É uma empresa que realmente entrega um serviço de excelência,
o Patrick se envolve, ele e a Karine, um abraço para a Karine, se envolve diretamente na operação, é muito diligente, né, é muito cuidadoso e tem uma atenção especial com os clientes. Então, Patrick, e antes ainda nós voltar aqui para a parte da PRS, que é uma empresa que vem crescendo de uma forma muito exponencial, para ele contar um pouquinho dos insights, porque afinal não é segredo para ninguém, a gente está aqui para compartilhar conhecimento, né, de forma que vocês possam utilizar na sua dinâmica empresarial também. Queria mais uma vez aqui, pessoal, mandar sinceros agradecimentos aqui para os nossos apoiadores, Vitino Restaurante, La Máfia Barbearia, Anderson Machado, Rede Moi, Nexa Medicina do Trabalho, Afinitas Cestas, BIF Contadores. Obrigado de coração. A gente sabe que quando a gente inicia um projeto é muito difícil fazer as pessoas entenderem o que a gente quer entregar, o valor que a gente quer trazer para a sociedade. E essas pessoas acreditaram, tá? Eu queria agradecer de coração pelo apoio, pelo carinho. São pessoas realmente que são visionárias, que entendem a importância da gente trazer histórias aqui para que possam ser compartilhadas e ajudar a população como um todo a também se estimularem a abrir uma outra fonte de renda, um pequeno negócio, porque tudo isso fortalece a nossa economia, né, pessoal? Fortalecendo a economia, nós geramos mais riqueza. Gerando mais riqueza, nós geramos mais emprego e tudo isso fortalece a economia como um todo. Uma economia fortalecida são bons negócios para todos os segmentos da sociedade. Patrick, vamos lá. Processo admissional. Eu sei que tu te envolve bastante e eu acho fundamental isso, sabe? Fundamental. Muitas vezes não é possível, né? Mas ninguém quer colocar uma pessoa errada dentro da sua empresa, certo? Então a gente precisa ter um processo seletivo muito bem definido, precisa fazer uma triagem muito bem criteriosa. Tu, como trabalha com segurança de pessoas e patrimônio, tem que exigir muito mais coisas ainda, né, do que uma empresa normal, por vezes, até não poderia exigir, né, pessoal, documentos que dizem respeito à vida pregressa do candidato, certo? Porque tu não pode colocar uma pessoa que tem uma conduta já repreendida judicialmente, alguma coisa assim, para trabalhar com segurança de pessoas e do patrimônio. Como é que funcionam esses critérios? Como é que tu trabalha essa parte? Te envolve diretamente nisso? E como é que está a questão da rotatividade? Não é vergonha nenhum dizer que tem, sabe? Porque todo mundo tem. O cara chegando aqui e dizer que não tem a rotatividade, que sempre acerta no processo seletivo, né? A gente sabe que não é assim. Tem pessoas que chegam dando o máximo, tu diz, esse aí o cara, quando vê, vai por água abaixo. Tem pessoas, às vezes, que chegam meio devagar, mas depois vão se inserindo na dinâmica, né? Vão entendendo a cultura da empresa e decolam, né? Acabam virando líderes, gestores no futuro, né? E como é que funciona isso aí lá, então, Patrick? Rômulo, a gente, ao longo dos anos, a gente evoluiu muito nisso, né? Porque as organizações, de fato, elas são feitas de pessoas. E como a gente tem, por trás de um CNPJ, tem um CPF, né? Então, nós somos, as empresas, elas sempre vão ser o que a direção atrai. Perfeito. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho uma empresa, vamos trazer lá em 2008, 2009, 2010, que eu tinha 3, 4, 5 funcionários. A sociedade em que eu vivi, em que eu cresci, era o meu bairro. As pessoas que eu convivia era na igreja onde eu frequentava. Então, aonde era a atração das pessoas? Eu já inicio pelo pilar número 1, são 9, tá? 9 pilares que a gente usa para contratar. Primeiro deles é a atração. Quais são as pessoas que eu estou atraindo? Eu presenciei uma cena negativa de uma empresa de segurança que fechou, fiquei sabendo que ela tinha 95 processos judiciais de trabalhistas, né? Fora outras questões, uma empresa de segurança aqui da cidade. A gente tem muitas histórias. Hoje a gente não vai ter tempo, né, de a gente contar histórias, eu digo, tristes das empresas, né? E em relação a partes, a vários pilares negativos que as empresas têm. Eu presenciei uma cena uma vez de um empresário. A gente ia lá, ele trabalhava com essa parte de vigia, de segurança e coisa e tal, e eu fui fazer uma instalação lá. Pois passou um cara na frente dele, nós estávamos no calçadão, e ele do meu lado, assim, e ele, o senhor que é o dono de tal empresa, não vou falar o nome aqui, né? Ele, sim, tem vaga de emprego para mim e tal, o que tu vai fazer hoje de noite? Não, hoje, então tá empregado, vai lá trabalhar. Assim, desse jeito. Né? Então hoje nós temos um cuidado muito grande. Então sempre eu digo assim,
como que tu atrai e que tipo de pessoa você atrai. Aí nós iniciamos sempre, eu sempre tive um cuidado, acho que isso eu trago do meu pai, né? Que é sempre cuidar, assim, a empresa, eu lembro que eu cortava grama, eu pintava, eu ajeitava, fazia placa, então ela sempre teve um aspecto de uma empresa bem cuidada. Claro. Isso tinha atração de pessoas para trazer currículo. Chegou um dia, Romulo, que eu olhei, nós tínhamos 1.500 currículos. 1.500 currículos, acumulados assim em questão de alguns meses, né? Um banco de dados e currículo. Isso em 2014. Hoje deve ser muito mais, né? Então, aí entra todas as outras fases. Olhar a vida pregressa, porque nós temos o GSVG, Grupamento de Supervisão de Guardas e Vigilantes Vigias, né? Da Brigada Militar, que é o alvará da Brigada Militar, que é obrigatório, as empresas que fazem monitoramento, a parte de portaria, vigia, zeladoria, limpeza, lógico. Né? Então, me dá essa possibilidade de fazer, então é obrigatório. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Pessoal, só um parênteses, né? A gente sabe que muitas vezes a empresa pode exigir documentos discriminatórios, documentos que podem ser considerados como trazer uma diminuição na capacidade de concorrência dela com os demais. Mas cada segmento empresarial tem que observar suas peculiaridades. O Patrick trabalha com segurança de pessoas e patrimônio, ele precisa saber de mais detalhes da vida pregressa do candidato à vaga. E por quê? Porque daí ele tem uma justificativa legítima. Então, quando é que você consegue definir que tipo de documento ou característica pessoal você pode exigir ou não? De acordo com o seu segmento e se você tem uma justificativa legítima, que é o caso justamente de uma empresa que trabalha com segurança de pessoas e de patrimônio, né, Patrick? Então, por isso que eu insisti aqui na questão, porque ele precisa ter um processo seletivo criterioso em alguns aspectos mais aprofundados que às vezes a empresa não precisa ter. E você tem que ter cuidado já na fase pré-contratual, porque uma ação trabalhista pode acontecer já desde o seu anúncio de emprego. Desde o seu anúncio de emprego. Então é muito importante você ter um acompanhamento jurídico e não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Exigir questões que são discriminatórias ou então que não digam respeito ao seu segmento empresarial, que não façam sentido você exigir. Agora o Patrick pode exigir, por exemplo, uma certidão de antecedentes criminais? Pode e deve ser inclusive obrigatório. É obrigatório. Tem que exigir. Uma empresa normal pode? Não pode, entendeu? Porque pode ferir o direito da intimidade dessa pessoa. Entendeu? Então são situações que sempre merecem um acompanhamento, né, Patrick? Eu sei que para ti esse trabalho deve ser bem mais, digamos assim, desgastante, porque tu tem que ter critérios muito mais, digamos, preocupantes, porque é o nome da tua empresa que está indo também, né? De repente tu vai colocar alguém que não tem as aptidões necessárias, e aí o processo vem contra quem? Sempre contra o empresário, né? E eu vejo assim, não vou elencar um por um, são 9 pilares que a gente usa na contratação, senão a gente se alonga muito aqui, né? Eu vejo que o principal deles, né, além de toda a triagem que a gente faz, dinâmicas para entender a preferência cerebral da pessoa, para entender se ele é organizado, se ele... Né, o perfil, né? A gente tem também outras dinâmicas que os nossos queridos mentores que a gente faz junto os treinamentos, né, Romulo, claro, que são magníficos, né? A gente já vai falar dessa parte dos nossos mentores, a gente tem que ser grato a eles, né? Com certeza. Então eu vejo que o propósito, que é o que o Bruno, né? Já vamos elogiar o Bruno aqui. Bruno Bittencourt, um abraço, né? Aí já, caminha conosco há um tempo. O Bruno é fantástico. É fantástico. Então aquele tema do nosso último Reconnect, né, que a gente fez, ele vem de encontro a algo que a gente tem muito enraizado. Né? Então eu tô com a pessoa na minha frente, qual o propósito que tu está aqui? Não, eu quero estar aqui, beleza, então tá. Pois é, imagina um cara assim, morno, que a Bíblia diz, seja frio ou seja quente, se você for morno, eu te vomito. Sei dos comportamentos de vocês, sei que às vezes vocês não se posicionam, então seja um frio ou seja quente, seja uma coisa ou outra. Então eu tenho muitas vezes colaboradores que têm falhas, não assumem suas falhas, e a gente também é justo, até nisso. A gente bonifica, a gente faz a intenção do dia, a gente hora de manhã com todo o time, tá tudo certo, mas se errar ele também tem que assumir. E às vezes tu vê a pessoa assim, não, pois é, eu tenho outro emprego para ir, eu não sei o que, entendeu? Então ele já não é o cara para estar ali. Então aí eu falo do propósito. Perfeito. Se eu posso ter os 9 pilares, dar o perfil comportamental e técnico perfeito.
Mas daí eu entro no chá, que é administração, a gente estuda o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Se ele não tem o propósito, que seria a atitude de querer fazer as coisas, ele não está ali. Então é nisso que tu engrandece no início tua fala. Às vezes nós temos aquele colaborador, aquele terceiro, aquela pessoa que vem prestar um serviço para nós, vem com todo o gás. Dali a pouco perde o gás. O que houve que esvaziou? Aí eu entro em outro cenário. Acompanhamento da liderança. Hoje nós temos na empresa 9 pilares, são 9 líderes. Tudo está dando 9 aqui, né? 9 líderes. Então, cada um é responsável por gerir o seu time. Time da técnica, enfim, e assim vai indo. Monitoramento, assim vai indo. Então, é a obrigação de um líder saber como está o coração das pessoas. Com certeza. Então, se eu vejo que a pessoa está lá sem propósito, com o coração vazio, às vezes é por um mal entendido. Então, aí eu trago a nossa universidade corporativa, que é o que a gente formou ao longo dos anos. Os franqueados nos ajudaram muito nisso, né? Então, a gente está engateando ainda, né, nessa parte de franquias. Né? Eu vejo que, por muitas vezes, a gente tem um esforço muito grande, isso é fato, é importante, pessoal, que está ouvindo. Lembre do negócio, o sucesso, ele é resultado de muito esforço. Ele é resultado de, hoje, 6h20 da manhã, academia, de boa alimentação, de espiritualidade, de gratidão, pai e mãe, gratidão a todas as pessoas. Sou muito grato, Rômulo, a ti, digo aqui no ar, por em 2018, tu abriu os nossos olhos em toda a parte da blindagem trabalhista que eu sei que tu faz. Tu me fazer a apresentação de trabalhos, o Rômulo é nosso parceiro há tempo aqui. Eu lembro que nós estamos falando em compliance, né? Eu lembro que lá, quando a gente já iniciou, tu dizia, Patrick, tu não precisa ter um problema, tu pode já lapidar isso para que ele não ocorra. Então, eu vejo muitas vezes que a pessoa já inicia assim, ó, sem gratidão às pessoas que percorreram a sua vida. Porque se hoje eu tenho uma segurança jurídica, é porque algum dia o Rômulo me ajudou num degrau. Senão eu tinha caído lá naquela escada, lá atrás, né, Rômulo? Então, a empresa, ela tem vários pilares. Ela tem o marketing, ela tem o jurídico, ela tem o RH, ela tem o departamento pessoal, o DP, e assim vai indo, né? Sim. Então, eu vejo que o teu trabalho ele é essencial para o empreendedor trabalhar em paz. Não, eu sei que eu estou com o direito seguro, eu estou fazendo as coisas certa, mas sempre vai ter um residual. Com certeza, Patrick. E o que acontece, né? O Brasil tem uma história política, né? E a gente sabe que tivemos aí casos emblemáticos, né? Operação Lava Jato, tivemos Mensalão, e sempre questões que efetivamente acabaram gerando um sentimento na nossa população de patriotismo e de dar um basta para isso. Né? Daí veio a lei anticorrupção. Então o que acontece? A sociedade brasileira não quer mais saber de irregularidade, de burlar as leis, a máquina pública, de gerar prejuízo ao erário, e isso se estende também para as pessoas jurídicas de direito privado, que são as empresas. E daí surgiu a mentalidade do compliance, que é uma realidade que existe hoje. Acabou o tempo do jeitinho brasileiro, graças a Deus, certo? Então, a empresa precisa se adequar, ela precisa ter ferramentas internas, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa fazer uma pesquisa de clima organizacional, fazer auditorias, certo? Frequentemente, né? Colocar lá na sua matriz de risco o que tem que melhorar, qual risco aquilo pode trazer, qual passivo pode estar sendo criado com aquilo, implementar um canal de relacionamento, uma ouvidoria ou um canal de denúncias para que o empresário receba feedbacks dos colaboradores, de clientes terceirizados sobre situações que não chegam no ouvido dele. E a gente sabe o que acontece. Então existem ferramentas, né? Treinamentos para o seu time de colaboradores, criação do seu regulamento interno, do seu código de conduta, né? Estabelecer um sistema de cobrança de metas que não caracterize o assédio moral organizacional, que é muito comum, né? Principalmente em instituições bancárias no Brasil. Então a gente tem as ferramentas, tem que criar, implementar e monitorar. Só que muitas vezes o empresário se vê pequeno diante de tanta coisa. Então ele precisa se municiar de alguns braços, né?
ter setores bem definidos, líderes muito bem capacitados, ter um acompanhamento jurídico constante, porque empreender é uma eterna aventura, né? É uma eterna aventura que tem riscos também. E a gente não quer que a empresa, que muitas vezes é o nosso sonho da nossa vida, que a nossa esposa é sócia, que o pai ou a mãe pode ser sócio, que o filho é sócio, vê um CNPJ ser derretido, digamos assim. E aí a gente sabe que quando isso acontece, infelizmente, pode ir o casamento, pode ir a família, pode gerar um problema que pode se arrastar por anos. Então tem que ser diligente, pessoal. Tem que implementar os pilares de compliance, tem que ter ferramenta interna de controle. Vamos sair da zona de conforto, vamos botar a preguiça de lado, parar de achar que está tudo bem, né, que está tudo certinho na minha empresa. Eu tenho empresa que eu chego lá, o cara diz, não, está tudo certinho. Eu começo a passar um pente fino na folha de pagamento, no controle de jornada que ele está utilizando, no vídeo monitoramento que ele está utilizando, no sistema de cobrança de metas, como ele está aplicando as advertências, suspensão. Não está tão certo assim, entendeu? Ah, mas a culpa não é sua, empresário, ninguém te ensinou. Não precisa se sentir envergonhado. Mas uma coisa é ninguém te ensinar e tu esperar o estouro da boiada. Outra coisa é tu saber que ninguém te ensinou e buscar o conhecimento, buscar pessoas que possam te auxiliar nessas questões. Porque as demandas são todos os dias. Atestado médico, falta, né, Patrick? Todo dia tem um leão para derrubar. E aí eu pegando a tua fala, né, eu vejo assim, eu fiz as graduações que eu fiz, por mais que existe a administração, né? Na administração tu tem os pilares, enfim, mas ainda falta coisa, né? Falta muita coisa. Falta muita coisa. Então a gente vai lá para a Universidade de Negócios do Instituto Tânia Zambon, que ela fala dos 8 pilares das empresas. Ela massacra cada um, botando no risco. Por isso que eu vejo que o compliance mesmo, a blindagem trabalhista e outros nortes que tu sempre está enaltecendo e explicando, empreendedor, digo o seguinte, ó, é de extrema necessidade. A nossa empresa lá em 2018, volto a dizer, quando o Rômulo nos auxiliou a fazer regime interno, cultura da empresa, hoje de manhã ainda usei isso, Rômulo. Né? Ah, mas eu não sabia. Pois deixa eu chamar o supervisor que te passou essa cultura. Você passou a cultura? Sim, passei. Agora traz o documento que ele assinou, que ele teve esses treinamentos, esses 23 itens. Tá aqui. Consta no contrato de trabalho? Consta. Então tá tudo certo. Né? Isso eu tô falando só de um pedacinho. Agora vamos lá. Eu acho que tu recordas quando a gente colocou, tu nos auxiliou nisso, quando veio a LGPD. Então a gente começou a alterar os contratos. Não adianta, Romulo, é tudo uma coisinha de cada vez. Tu não chega e bota a LGPD na empresa. Não. A LGPD ela é constante. Claro. Então nós temos já há algum tempo, né, uma empresa bem legal, né, que ela faz firewall dentro da empresa, faz os processos. Nós temos as políticas internas da empresa, como que funciona essa parte da proteção de dados. Isso eu trago isso também para a área da segurança. O perigo, ele está sempre constante. Mas o risco, a gente que escolhe se expor a ele. Agora tu deu um insightzinho valiosíssimo. Só que aí tem um detalhe, Romulo. Se o Rômulo não vem e me diz, Patrick, tu tem um risco lá. Bah, mas eu não vi esse risco. É a mesma coisa quando nós chegamos no lugar para fazer uma avaliação estratégia de segurança. E a estratégia de segurança, ela é ampla. Se a gente pegar o CBO 5174, que é o CBO de um auxiliar de segurança privada, de um porteiro, de um vigia, ele somente não faz, eu estou aqui só para fazer controle de acesso. Não. Ele está para zelar pelo patrimônio, vida das pessoas, percorrer rondas de forma sistemática, avaliando se tem inundações, se tem incêndios, se tem panes elétricas. Por quê? Porque se eu tenho um fio exposto, passa uma criança, é um risco. É obrigação hoje de um porteiro, de um auxiliar de segurança privada, de um vigia, de um guarda, ele até o correto, eu digo isso, né? Nós temos a nossa grade de treinamentos, mas todo profissional do CBO 5174 e outros da área de segurança, enfim, vários, deveria ser obrigatório um curso de bombeiro civil intermediário que eu fiz esses dias. Como diretor da empresa, eu poderia não me eximir e não fazer. Claro. Não, eu fiz e trago para os nossos treinamentos alguma coisa.
Então, é olhar para o risco e enxergar. Por isso eu digo, contratem profissionais para as áreas, para o direito. E às vezes, não vou gastar com advogado. Não, tu não vai gastar com advogado. Você está prevenindo, fazendo as coisas pelo certo, para que ali na frente não tenha uma dor. E fica bonito, né? Quando tá tudo organizadinho, né? O colaborador chega, cara, essa empresa é organizada, o cara anda na linha, né? Pessoal, o CBO, para quem não sabe, o Patrick falou, e muito empresário não sabe o que é CBO, né? E também não é vergonha para ninguém, porque ninguém te ensinou. Classificação Brasileira de Ocupações. O Ministério do Trabalho fornece para cada função todas as atribuições daquele cargo. E é muito importante que você coloque isso já no contrato de trabalho do seu colaborador, que dê um treinamento para acabar com aquele burburinho de acúmulo de função, desvio de função que acontece nas empresas. Eu já vi. Eu não fui contratado para isso, eu fui contratado para isso. Mas quando tu vai ver o CBO da pessoa, tá tudo ali dentro. Então é muito importante dar o treinamento e esclarecer para ela, dar uma cópia do CBO, dar uma cópia do contrato de trabalho, uma cópia do regulamento interno, para que ela saiba que aquela atribuição para a qual ela foi contratada, aquele cargo, tem uma série de tarefas e afazeres que ela precisa fazer, né, Patrick? Exatamente. E dentro desse cenário, eu vejo que muitas vezes as empresas contratam advogados que não são coerentes, que nem o conhecimento que tu tens. Parabéns pelo teu conhecimento, pela tua forma de pensar. Eu já te falei várias vezes, digo aqui no ar, te admiro pela tua inteligência de estar buscando sempre. Porque existe vários profissionais, né? Muitas vezes eu vejo assim, eu vou chamar meu advogado. Pode chamar, porque nós estamos 100% certo. Com certeza. Nós estamos dentro da legalidade e tá tudo certo. Aí o advogado às vezes vem, Rômulo, fazendo propostas que são errôneas, né, para nós. E aí já em áudio gravado, que nós temos tudo gravado lá dentro, nós pegamos aquela gravação e nós podemos ingressar contra o próprio advogado da pessoa que entrou contra nós. E aí a gente vai criando métodos. Aí eu trago para outra ponto. Então contrate um profissional como o Rômulo, né? Que é a pessoa íntegra, que sabe da conduta da história. E aí eu já vou além. Por que contratar uma empresa de segurança como a nossa? Não é demagogia, mas esses pilares todos a gente dá atenção. Claro. Se uma empresa não contrata certo, vou falar só de um pilar aqui, tá, pessoal? Se uma empresa não contrata certo, qual é o profissional que vai estar dentro da sua casa, dentro da sua empresa, fazendo a sua segurança? Rômulo, eu flagrei empresas grandes de Santa Maria, tá? Grandes, com profissionais usando tornozeleira eletrônica. Nossa Senhora. Não sei a razão, não julgo, não estou aqui para julgar, mas será que ele deveria estar ali? Subindo numa escada, fazendo instalação de uma câmera? Eu flagrei empresas assim, ó, que o próprio instalador tinha dívidas financeiras no seu CPF e respondia por roubo de celular. Nossa Senhora. E ele está lá instalando câmera, dizendo que faz isso, faz aquilo. E profissionais que a gente sabe que ele já tinha até o hábito de furtar dentro das próprias residências. Mas foi indicado por fulano, um dia fez um serviço bom. E eu não sei como, por anos, os caras se mantêm às vezes no mercado. Então tem histórias dentro de cada área, como tu sabe da tua área do direito, de colegas, né? Mas pessoas e pessoas, né? Pessoas e pessoas. Empresas e empresas. Mas o que eu digo? Nós estamos aqui, nascendo nossos cabelinhos brancos. Eu vou fazer 44 anos dia 16, quem quiser me dar o aniversário no Facebook, depois pode dar ali no Instagram, né? E a gente vai se manter vivo, porque eu durmo tranquilo. Claro. Não é que eu não tenha problemas, não, eu tenho desafios. Perfeito. E esses desafios, eles vão sempre sendo melhorados. Tinha um funcionário meu que dizia, o Neto, queridão, corta o cabelo de vez em quando com ele. Trabalhou na empresa por anos. Dava, às vezes, algum desafio que a gente tinha, e ele dizia assim, tu tá pensando como pela segunda vez isso não acontecer. Claro, aconteceu uma vez só, né? Pela segunda eu não posso deixar acontecer. Eu tenho que criar um método, um processo, para que aquilo, aí eu elevo um degrau. Sobe a régua. Isso todos os dias. Esses dias deu uma situação lá, não sei o que era. Sim, das multas. Que as multas de trânsito agora, chegou um tempo, não chegava, né? Uhum. Aí chegou um monte de multa lá. Então, o que a gente melhorou o processo? Tem um profissional dentro da empresa que recebe tem esse checklist de conferir a cada 2, 3 dias as multas. Em tempo real, praticamente, a gente vai lá, entra para poder já consultar e ver para não acumular nada e deixar tudo, né? Pessoal, não tem outra via para ser
caminhada, né? Para a gente percorrer outro caminho que não seja caminho de conformidade dentro da empresa. Não existe outra forma de crescer. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, né? A gente poderia ficar aqui pelo menos aí mais 1, 2 horas falando. Patrick é uma pessoa que vivencia a questão aí do empreendedorismo, da gestão de pessoas, do crescimento no seu dia a dia, tá no DNA dele, no DNA da PRS, que é uma empresa que eu conheço, carimbo aqui, credencio realmente, porque entrega um serviço de qualidade e excelência com a mão dele e da Karine, tá, pessoal? Então, você que está em dúvida aí para contratar, pode chamar a PRS lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E, Patrick, agradecer mais uma vez, e como a gente sempre encerra, né, que é justamente a nossa metodologia aqui do programa, dentro de toda a tua vivência, de tudo que tu passou até hoje aqui, em 1 minuto, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Sucesso empresarial para mim, Rômulo, em primeiro lugar, isso eu já falei aqui, né? É gratidão a todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui. Tu me ajudou a estar aqui, porque vários degraus eu consegui subir bastando o teu conhecimento e as mentorias que tu nos deu. E eu vejo que se eu não tenho amor pelo que eu estou fazendo, né? Então todo profissional, eu quero botar negócio, tem que amar aquele negócio. Amar. Eu desde pequeno eu já amava a segurança. Pai militar, a gente fazia uns alarmes com fio de nylon. Na volta da casa, eu com 5 anos de idade, o pai cheio de estratégia dessas coisas, né? Então, claro, abri empresa sozinha, né? Mas eu trago dentro do meu coração isso, né? O propósito de trazer segurança para as pessoas. Esse é um ponto. E Deus, né? Deus e família. Então, o mundo espiritual ele é muito vivo e a gente tem uma carga espiritual muito forte lá na empresa, porque nós recebemos 75 mil eventos por dia, Romulo, na sala de monitoramento. São 75 mil tentativas, às vezes, de invasão, de pessoas tentando, ou são controles de acesso que vão e fato, realmente as pessoas que podem entrar. Então, existe uma carga energética, eu digo negativa. Então, nós lutamos diariamente contra o mal. Então, a nossa empresa hoje tem o propósito de trazer o bem para as pessoas. Muitas vezes a segurança não vai trazer conforto, ela vai trazer rigidez, para o mal não entrar. Então, conte conosco lá, que Deus abençoe todos os ouvintes do teu canal aqui. Parabéns pelo teu serviço, né? Mais uma vez indico o Rômulo Vargas aí, como blindagem trabalhista, compliance e toda a parte de planejamento estratégico da empresa, hein, pessoal? Isso é tudo. Quando tu enxerga a tua empresa pelo lado jurídico, certo? Tu tem um planejamento, consegue Fica pensar. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, né? Tá bom, então. Patrick, obrigado de coração mais uma vez. Foi um prazer receber um amigo aqui. Queria agradecer a todos. Tenho certeza que tivemos aí insights valiosos, né? Para você que busca histórias verdadeiras de empreendedorismo, de sucesso, tá? Eu queria agradecer de coração, ao carinho de todos. Um forte abraço e até a próxima.